E se eu te dissesse que não são os grandes erros que destroem uma vida, mas sim as pequenas falhas repetidas em silêncio? Decisões que parecem inofensivas, alianças que parecem estratégicas, escolhas que ninguém vê, mas que aos poucos vão afastando o coração de Deus. Olá, queridos, a paz do Senhor. Hoje nós avançamos para os capítulos 19 ao 27 do segundo livro das Crônicas. E o que vamos acompanhar aqui é algo profundamente revelador sobre o caráter humano. Homens que conhecem a Deus, que experimentam sua presença, mas que, mesmo assim, em certos momentos, escolhem caminhos que trazem consequências inevitáveis. Nós continuamos com a história de Josafá. Depois de quase perder a vida por causa de uma aliança errada com Acabe, ele volta para Jerusalém. E no capítulo 19, algo importante acontece. Um profeta chamado Jeú o confronta, sem rodeios. Você deveria ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Essa pergunta não é apenas para um rei, é para qualquer um que começa a negociar princípios. Mas Josafá não ignora. Ele reage. Ele percorre o povo, estabelece juízes, reorganiza a justiça. E aqui vemos algo lindo. Ele aprende com o erro. Ele instrui os juízes dizendo que não julguem por homens, mas por Deus. Porque toda decisão é espiritual. No capítulo 20, uma crise aparece. Uma grande união de inimigos se levanta contra Judá. E dessa vez, Josafá não busca alianças humanas. Ele busca a Deus. Ele proclama um jejum, reúne o povo e ora. E sua oração revela dependência total quando ele diz: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Essa é a essência da fé. E então, o Espírito do Senhor vem sobre um homem chamado Jaaziel e traz uma resposta dizendo: a peleja não é vossa, mas de Deus. E o que acontece em seguida é surpreendente. Josafá coloca cantores à frente do exército, não soldados, cantores. E enquanto eles louvam, Deus entra na batalha. Os inimigos se confundem, se destroem entre si, e Judá nem precisa lutar. Isso nos revela algo lindo. Há batalhas que não se vencem com força, mas com posicionamento espiritual. Mas mesmo depois de uma vitória tão clara, no final do capítulo 20, Josafá comete o mesmo erro. Ele se alia novamente com uma pessoa errada, desta vez com Acasias, e o resultado, fracasso. Os navios que construíram são destruídos, porque alianças erradas sempre cobram um preço. No capítulo 21, entramos em um dos momentos mais sombrios. Jeorão, filho de Josafá, assume o trono. E diferente de seu pai, ele não teme a Deus. Ele mata seus próprios irmãos para consolidar poder, casa-se com a filha de Acabe e mergulha ainda mais na corrupção espiritual. E então algo importante acontece. Uma carta chega até ele, do profeta Elias. Sim, mesmo após tantos eventos, a voz profética ainda alcança reis. E a mensagem é direta: por causa dos seus caminhos o juízo virá. E veio mesmo. Doenças, invasões, perdas. E o texto diz algo que arrepia: ele morreu sem deixar saudades. Uma vida inteira terminando em vazio. No capítulo 22, Acasias, seu filho, reina, mas segue os mesmos caminhos. E sua história é curta. Porque quando alguém anda em conselhos errados, o fim se aproxima rapidamente. Então surge Atalia, uma mulher que rompe todos os limites. Ao ver seu filho morto, ela toma o trono à força e tenta destruir toda a linhagem real. Isso não é apenas política, isso é uma tentativa de apagar a promessa, porque da linhagem de Davi viria o Messias. Mas no meio do caos, Deus preserva um remanescente, um bebê chamado Joás, escondido, protegido e guardado por 6 anos dentro do templo. E no capítulo 23, o improvável acontece. O sacerdote Joiada se levanta, organiza uma revolução silenciosa e traz Joás a público. O menino é coroado rei e Atalia é removida, porque nenhuma força humana pode anular aquilo que Deus prometeu. No capítulo 24, Joás começa bem. Enquanto está sob a direção de Joiada, ele faz o que é certo. O templo é restaurado, a adoração é restabelecida. Mas então Joiada morre e tudo muda. Joás começa a ouvir outros conselhos, abandona o templo. E pior, quando um profeta o confronta, ele manda matá-lo. O mesmo homem que foi salvo dentro do templo, agora rejeita a voz de Deus. E o ciclo se repete. No final ele também cai. No capítulo 25, vemos Amazias. Ele começa fazendo o que é certo, mas não de todo o coração. E essa é uma frase perigosa. Porque não é sobre aparência, é sobre profundidade.
Ele vence batalhas, mas depois adota deuses dos povos derrotados. Isso não faz sentido humano, mas espiritualmente revela confusão, e isso leva à queda. No capítulo 26 surge Uzias, e por um tempo tudo vai bem. Ele busca a Deus, prospera, cresce, se fortalece, mas então o texto diz algo que precisa ser ouvido com atenção. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. E é aqui que tudo muda. Ele entra no templo para queimar incenso, uma função que não era dele. Ele ultrapassa limites espirituais. E mesmo sendo alertado, ele insiste. E naquele momento a lepra surge, na sua testa, diante dos sacerdotes, diante de todos. Porque há limites que não podem ser ignorados nem por reis. E então chegamos ao capítulo 27, com Jotão. E pela primeira vez, em meio a tantos altos e baixos, vemos consistência. Ele faz o que é reto, anda corretamente, mas o povo ainda se corrompe. Isso nos mostra algo importante. Nem sempre a liderança justa é suficiente quando o coração do povo já está inclinado ao erro. E assim encerramos a leitura dos capítulos desse dia com uma sequência de histórias que carregam um padrão claro. Homens que começam bem, mas que em algum momento param de vigiar o coração. E é exatamente aí que tudo começa a desmoronar. E aqui fica a reflexão. Você não precisa fazer algo grande para se afastar de Deus. Basta parar de cuidar do seu coração nas pequenas decisões, porque são elas que definem o seu destino. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, curta, compartilhe e me conta nos comentários em qual área da sua vida você precisa voltar a alinhar o seu coração com Deus. E no próximo episódio do nosso projeto Leitura Bíblica em um Ano, vamos ver como a corrupção espiritual do povo se aprofunda e como Deus começa a levantar alertas ainda mais intensos antes que o juízo venha de forma irreversível. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.